Bom, gente, voltando aqui, em sociologia, nós já vimos os principais sociólogos ali. Como é uma ciência, né, do século XIX, nós temos, então, os clássicos da sociologia, ali, os três porquinhos, né, os três pilares, Marx, Durkheim e Weber. E aí a gente estuda também os sociólogos brasileiros, tá? Os principais deles. É claro que existem inúmeros outros. E aí, o que é que nós fazemos? Nós é, escolhemos certas linhas sociológicas de abordagem e a gente vai estudar algumas. Tá? Hoje a gente vai estudar sobre racismo. Numa outra oportunidade, né, da aula de sociologia, a gente vai estudar violência, a gente vai estudar uma série de temáticas, tá? E aí fica um pedido para vocês também, se tiverem interesse em algum tema específico, vocês podem me passar, que aí eu monto alguma coisa e a gente pode construir junto as temáticas também. Não se preocupem que assim que nós nos aproximarmos dos vestibulares que cobram sociologia, tá? Nós iremos estudar as obras específicas, tá bom? Então, o FPR, UFSC, essas coisas, nós teremos sim aulas sobre os conteúdos específicos e autores que essas universidades vão cobrar, beleza? Então, fica aí para vocês a sugestão de trazerem temas também, pode ser de atualidades, eu sei que vocês têm atualidades? Tem, né? Com a Paty? Ou é só geografia? Galera? Aqui, sim, tem com a Paty. Muito bem. Mas a gente pode trabalhar numa outra dinâmica, né? Numa outra linha de pensamento, esses eventuais temas da atualidade. E o próprio tema racismo, gente, é um tema que está muito atual. Desde o início das manifestações nos Estados Unidos, né, lá do George Floyd, a gente tem visto um debate muito grande na mídia, na sociedade como um todo, a partir dos protestos, né? Isso chega no Brasil e aí tiveram acontecimentos aqui no Brasil que estão relacionados ao tema. Acho que foi 2 semanas atrás, né? Que passou no Fantástico aquele policial pisando no pescoço daquela mulher negra, né? Numa abordagem em São Paulo, um ato extremamente nojento de se ver e talvez pior ainda de se praticar. Mas por que que isso acontece? Né? E aí a gente vai, violência também, que eu já falei, né, que é um outro do tema que nós estudaremos, traz essa relação com o racismo muito forte. Eu trouxe hoje para vocês alguns gráficos que nós veremos mais tarde, que corroboram com essa ideia. Então, assim, o racismo, ele além de ser uma violência, ele está relacionado à violência na sociedade como um todo. Tá? E na sociedade brasileira é uma coisa bastante sensível, porque nós temos índices muito maiores, tá? De mortes, né, negras, de pessoas negras, do que pessoas brancas. Então, assassinatos por parte da polícia também, a gente tem um índice muito maior de pessoas negras. Vocês devem ter visto também na televisão, nesses últimos dias, aquele desembargador que foi abordado, né, por estar sem máscara lá no litoral paulista, em Santos, e ele humilha o guarda municipal, ele dá uma carteirada, ele se coloca como um ser superior e ele é reincidente nesse tipo de coisa, ele já tinha feito isso antes. Agora imaginem, se fosse numa periferia, se fosse um homem negro ali, o tratamento da polícia seria tão pusilânime, seria tão passivo. Eu
a gente não pode generalizar, mas eu duvido muito que seria a mesma coisa, tá? Porque nós temos essa questão dentro das nossas forças de Estado que também corroboram com o racismo estrutural, o racismo velado e escancarado que a nossa sociedade brasileira convive, tá? Embora fossem dois policiais também negros. Então, assim, o racismo ele está impregnado na sociedade de tal maneira que muitas vezes você tem negros, quando colocados numa posição de poder, acabam que assimilam esta posição de poder e o racismo estrutural que é próprio dessa posição de poder. E aí a gente tem homens pobres, negros, fardados e armados, matando jovens pobres e negros, tá? E isso não só é violência, mas é também uma questão racial. Você não vê isso acontecendo em bairros de classe média, média alta, bairros brancos. Aquele próprio incidente, aquele crime, né, do policial pisando no pescoço daquela senhora, uma semana antes, eu assisti também no Fantástico uma reportagem onde um deputado de São Paulo que estava realizando festas corriqueiramente todo final de semana, algumas durante a semana, com música extremamente alta, com muito barulho, com aglomeração, né, dentro desse período de pandemia, e a polícia era constantemente chamada, só que a polícia ia lá, se identificava, conversavam, eles iam embora, ninguém era agredido, ninguém era preso, não acontecia absolutamente nada. O som baixava durante os 10 minutos e depois tornava a subir. No caso desse acontecido ali em São Paulo, né, na periferia, a polícia também foi chamada por causa de som alto, que um dos clientes lá, que ela tinha um comércio, chegou, colocou som alto no carro e os vizinhos chamaram a polícia. Então, é o mesmo tipo de ocorrência, é o mesmíssimo tipo de ocorrência, não é crime o que estava acontecendo, era uma perturbação da ordem através da música alta, só que olhem as abordagens como foram. Tá? Qual era a diferença fundamental entre as duas coisas? Uma era na periferia e com pessoas negras envolvidas, a outra num bairro de classe média alta com pessoas brancas envolvidas. Tá? Então, olhem a desproporcionalidade. E aí, queridas, né, que estão aqui, queridos que vão assistir a aula depois, para a gente começar a entrar nessa questão do racismo, tá, do nosso mundo atual, do nosso Brasil atual, eu vou fazer antes uma contextualização histórica, tá, da própria noção de raça, da noção de etnia e de outros conceitos que estão relacionados com o racismo, tá? Conceitos que resultam em racismo e nos quais o próprio racismo se apoia para continuar existindo. Tá? Que conceitos seriam esses? Discriminação, um pouquinho, estou tocando o telefone aqui. Discriminação, estereótipo e etnocentrismo, tá? São todos elementos que formam um conjunto, tá? Que retroalimenta o racismo. E aí a gente precisa entender também que nós precisamos, quando a gente fala em racismo, em desigualdade, automaticamente vem na nossa cabeça todo o nosso passado escravocrata, tá? Eu não sei, gente, se nós podemos colocar o racismo como base para a escravidão. De certa maneira, é uma espécie de racismo, mas não é um racismo como nós o entendemos hoje, tá? A própria escravidão moderna, como vocês bem já estudaram com Ferrari, ela é diferente da escravidão na antiguidade, tá? Na antiguidade, a escravidão
não tinha relação nenhuma com a raça. Já a escravidão moderna, ela tem uma relação direta com a raça. E por que eu digo que é um racismo, mas é um racismo diferenciado? Porque a base desse racismo para a escravidão moderna está num contexto religioso. Tá? Por que os africanos poderiam ser escravizados e os indígenas não? Tá? Embora ambos os grupos fossem, pelos europeus, considerados inferiores, a raças inferiores, um podia e o outro não podia ser escravizado, segundo a igreja. Tá? Claro que eles escravizaram índios também, mesmo com a igreja proibindo, né? Tem as revoltas coloniais lá, a revolta de Beckman, foi uma revolta que ocorre no Maranhão em função da mão de obra para colher algodão. Tá? Era muito difícil levar negros africanos para lá por causa da distância, era caro. Existia índio em abundância e os latifundiários eles não podiam escravizar os índios porque os jesuítas não deixavam. Então é uma revolta entre a igreja e esses proprietários de roças de algodão. Qual era a base, então, que fundamentava a permissão da Igreja Católica para que os negros pudessem ser escravizados? Era uma ideia bíblica. Tá? E aí eu não sei se vocês... Gente, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Por favor. Eu não sei se vocês já ouviram isso do Ferrari, tá? Se ouviram, eu vou contar de novo, não tem problema. Existe uma passagem bíblica onde o Noé, ele está na tenda dele lá, ele tem os 3 filhos, né? Sam, Cam e Jafé, uma coisa assim, sou um péssimo cristão. E aí o Noé está tomando vinho, né? E ele acaba se embriagando de vinho e ele vai para dentro da tenda para dormir, só que ele, de repente ele volta e ele está nu. E aí, um dos filhos dele, eu acho que é o Cam, não sei, também não importa quem deles foi. Um dos filhos dele começa a zombar, a tirar sarro do Noé. E aí, quando Noé acorda, né, lúcido, os outros filhos vão e deduram esse irmão. O carinha ali tirou sarro do senhor, pai, não sei o que, não sei o que. E aí, segundo essa lenda, essa passagem bíblica, o Noé teria amaldiçoado esse filho e toda a descendência desse filho a servirem as descendências dos irmãos, dos outros 2 irmãos. E aí, além dele amaldiçoar, ele expulsa esse filho lá do lugar onde eles estavam vivendo. E, segundo a lenda, esse filho vai para o sul. E o sul ali, no caso, gente, era em direção à África. Tá? Ele vai para a Terra do Sol. E aí, segundo esse pensamento, era porque eles viviam na Terra do Sol que eles foram ficando negros, eles foram queimando, até se tornarem negros. E aí a Igreja Católica, ali no século XVI, vai invocar essa passagem bíblica para justificar a escravidão dos africanos, pois, segundo a mesma teoria, os descendentes dos outros 2 filhos de Noé deram origem aos europeus, aos brancos. Tá bom? Então, era essa a justificativa. Tá? Então, é muito difícil até a gente conceituar, justamente pela ideia que nós hoje temos de racismo ser fundamentada, teoricamente, no século XIX. Tá? Então, é o racismo, mas é uma coisa que tem uma base filosófica, vamos utilizar, uma base teórica diferente. Tá? Eu vou compartilhar aqui o arquivo, gente, de PowerPoint, que vocês vão reparar que eu coloquei bastante texto nele, tá? Foi de propósito para que vocês possam utilizar essas informações. Vocês sabem que eu geralmente coloco mais imagens, né? Mas hoje a gente vai ver bastante texto, porque existe uma necessidade de conceituar essas coisas com uma base teórica, tá bom?
deixa eu desaparecer aqui para mim mesmo, vocês não estão mais me vendo, né? Apresentar. Essa imagem aqui, tá? É a imagem que se tornou famosa nos últimos dias. Ela já era, ela se tornou não, né? Ela voltou a ser famosa, porque ela já é uma imagem icônica e extremamente simbólica. É o gesto dos Panteras Negras, tá? Ali aquele grupo da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, e esse gesto ele invoca o poder negro, né? O Black Power, tá? E aí nós temos essa nova ideia sendo resgatada e se tornando bastante popular, tá? Trazendo à tona novamente a história dos Panteras Negras, né? E isso é um debate interessante para a nossa sociedade, porque pela nossa tradição de defasagem escolar, nós não temos um aprofundamento do estudo do que foram as lutas pelos direitos civis, principalmente nos Estados Unidos, depois também o apartheid, né, que está acontecendo ali ao longo do mesmo período na África do Sul. Deixa eu passar aqui. Só um segundo, agora vai. Então, as origens, gente, do termo racismo, com base teórico-filosófica do século XIX, né, com uma base científica, podemos dizer dessa maneira. Como ideologia, o racismo foi fundado pelo pensador francês Joseph Arthur de Gobineau, em 1816, em seu ensaio sobre a desigualdade das raças humanas. Só que nessa obra não aparece o termo racismo. Tá? O que o Gobineau inaugura? O que ele funda? Ele funda a noção ideológica de desigualdade entre as raças, superioridade e inferioridade. E aí vejam bem, gente, a data ali, ó. Ele nasce em 1816 e morre em 1882. O ensaio é escrito ali entre aqueles períodos que está atrás do nome. O século XIX, gente, isso é interessante nós termos sempre em mente, é o século da teoria da evolução do Charles Darwin. E é a partir desta teoria da evolução que estes outros teóricos vão passar a aplicar a ideia da teoria da evolução das espécies do Darwin nas sociedades humanas. Tanto que vocês já estudaram, não sei se já chegaram no século XIX em história, mas vocês já estudaram no ensino médio uma coisa chamada darwinismo social. O que é o darwinismo social, gente? É basicamente a mesma aplicação da hierarquização que o Darwin estabelece na sua obra dentro das sociedades e das culturas. Tá? E aí você tem o quê? Uma noção de que existem culturas superiores e culturas inferiores. No caso do darwinismo social ali do século XIX, o que era considerado superior? Europeu, branco, industrializado, cristão. Tá? Isso era sinônimo de civilizado. E aí, quem eram os selvagens? Eram todos aqueles grupos que não tinham, aqueles grupos sociais ou sociedades que não tinham esses elementos. Industrialização, cristianismo, tá? Que não eram brancos e que não eram europeus. E aí, segundo essa mesma teoria, os europeus tinham uma missão civilizatória para realizar. E o que seria essa missão civilizatória? Cristianizar essas sociedades, europeizá-las culturalmente, trazê-las para o mundo da Revolução Industrial. E essa mesma noção, gente, de levar a civilização,
é que vai justificar, por exemplo, os processos imperialistas, neocolonialistas do século XIX. Então, já que eles eram selvagens, nós temos a obrigação de civilizá-los, mesmo que seja à força. E aí isso vai justificar todas as barbaridades, digamos assim, que os europeus vão fazer dentro do continente africano, no continente asiático. Tá bom? A doutrina do Gobineau, gente, se baseava em 3 pontos principais, ali no slide. Ó. A existência de várias raças humanas, a compreensão das diferenças entre as raças como fatores essenciais do processo histórico e a afirmação de uma raça superior. Tá? A partir das obras do Gobineau e do Darwin, né, como base, como fundamento, que um outro cientista do século XIX, ele vai morrer já no século XX, chamado Chamberlain, vai passar a criar a teoria eugênica. Tá? A eugenia, gente, também é do século XIX. Ela utiliza esses fundamentos de Darwin, de Gobineau, e ela é fundamentada pelo britânico ali, Ruston Stuart Chamberlain. Tá? E é ele, com esta sua obra sobre a eugenia, que vai acabar difundindo na Alemanha o mito da superioridade racial ariana. Essa teoria eugênica, gente, ela vai ser tão forte na Europa, tá? Que ela atravessa o Atlântico, ela chega nos Estados Unidos, e aí vocês lembram que os Estados Unidos eles são escravocratas até 1700 não, quando foi a Guerra Civil? 1800 já é alguma coisa. Quando termina a Guerra Civil, eu sou um historiador que não lembra datas, tá, gente? Desculpa. Quando termina a Guerra Civil, começa no sul dos Estados Unidos, tem ali a reagrupação, né, dos Estados Confederados, aquela coisa toda, e começam a vigorar as leis Jim Crow. O que eram essas leis, gente? Eram as leis de segregação racial, onde o negro agora ele era livre, ele era um ex-escravo, porém ele tinha ele não estava inserido na sociedade. Ele tinha o lado certo da rua para andar, o bairro que ele podia morar. Essas leis elas vão sendo renovadas ao longo do tempo, mas por que elas foram criadas, gente? Elas foram criadas, primeiro, para que os latifundiários do sul, tá, dos estados do sul dos Estados Unidos, não tivessem tantos prejuízos ou tivessem os prejuízos amenizados em função do fim da escravidão, porque afinal de contas eles compraram os escravos. E nos Estados Unidos, no Brasil também, mas em menor escala, nos Estados Unidos existiam fazendas que eram especializadas na reprodução de escravos, assim como uma granja de porco, de boi, de galinha, tá? Existiam as fazendas de escravos, tá? Para procriar escravos para eles poderem e ganhavam muita riqueza vendendo esses escravos para as demais fazendas. Então, quando acaba a escravidão, essa propriedade ela é basicamente retirada pelo governo. E aí, para que os estados do Sul aceitassem, né, fazer parte de novo, né, dos Estados Unidos unificados, essas leis foram impostas. E aí, nesse primeiro momento, o principal instrumento desta lei era a questão da mão de obra. Tá? Por quê? Porque qualquer negro que fosse pego vadiando, e aí esse termo, né, um termo totalmente discriminatório, de baixo calão, mas ele também significa estar sem fazer nada. Eu estou vadiando aqui, eu estou sem fazer nada, sem nenhuma ocupação. Existia a prisão por vadiagem, era esse o termo correto. Tá? Então, os negros eles tinham que estar
ocupados trabalhando em alguma coisa. E aí, onde que eles iam trabalhar? Eles não eram mão de obra especializada, eles não estavam inseridos no mundo capitalista, eles não eram bem-vindos nas cidades ali desses estados sulistas. Eles iam ter que trabalhar onde? Onde eles fossem contratados. E aí eles só iriam ser contratados para as atividades que eles já sabiam fazer, que era o quê? Trabalhar no algodão, no tabaco, no fumo, nas grandes plantações. E aí, como eles precisavam agora do emprego, o fazendeiro, obviamente, ia pagar quanto ele queria, porque eles iam ter que aceitar de qualquer forma, pois era ou aceitar ou cadeia. E aí isso vai fazendo o quê? Vai mantendo toda essa população, agora ex-escravizada, numa condição de miséria. E aí começam, né, Ku Klux Klan, aqueles outros grupos, e ao longo do século XIX, as leis de Jim Crow elas vão sendo melhor elaboradas. E essa teoria eugênica do Gobineau e do Chamberlain, ela vai ser a base para os novos aditivos dessas leis, tá? Tanto que aquilo que os alemães vão fazer com os judeus nas leis de Nuremberg tem como inspiração as leis de Jim Crow dos Estados Unidos. A gente já está em 1933, eu acho que são as leis de Nuremberg, 33, 34, e os Estados Unidos já estão bastante maduros nessa questão da segregação racial. Aí a gente já tem lá, né, bebedores para negros, para brancos, salas de espera nas rodoviárias para negros, para brancos, nas estações de trem, o lugar certo onde os negros podiam sentar no ônibus, os restaurantes que deixavam negros entrar, os negros comiam na cozinha, tá? Existiam rádios, estações de rádios brancas, estações de rádios negras, existiam escolas de branco de negros, aquela coisa que vocês já com certeza estudaram muito bem no ensino médio, tá? E aí isso vai ser levado para a Alemanha, só que ao invés dos negros, quem vai ser o alvo? Os judeus. Também é racismo, tá? Por quê? Porque se discrimina por uma diferença religiosa, digamos assim, tá? Eu não sei se vocês viram aquele episódio onde o chanceler brasileiro, como é o nome dele? Não foi o chanceler, foi o ministro da Educação, o ex-ministro, que ele fez aquele post de Twitter usando ali o modo de falar do Cebolinha, da Turma da Mônica, para ofender os chineses. Então, gente, ele foi processado por racismo, ele está sendo processado, tá? Então, o racismo ele não é única e exclusivamente quando esse crime é direcionado aos negros, ele pode ter também outras variantes, tá? Eu já dei um aviso aqui de 10 minutos. Espera aí que eu vou voltar lá para o slide. Então, aqui eu acho que vocês entenderam, né, gente? Ele começa a ser fundamentado teoricamente no século XIX, ele se desenvolve ali a partir das leis de Darwin, que são, obviamente, distorcidas e aplicadas aos grupos humanos. A questão de raça, então, gente. Esse aqui é o amarelo, como o nome já diz, e esse aqui é o Tom, tá? São os meus gatos. Um deles está aqui dormindo, inclusive, absorvendo a aula. Esse professor aqui, ó, Kabengele Munanga, ele é um pesquisador da USP, tá? Ele não sei de que país da África, agora eu esqueci. E ele é professor lá, pesquisador, e ele vai ser a base que eu vou usar para praticamente todas as frases ou conceitos que estão entre aspas aqui no nossa apresentação, tá? Aqui, ó, etimologicamente, a etimologia é o estudo da origem das palavras, tá? O conceito de raça veio do italiano razza, que por sua vez veio do latim ratio, que significa sorte, categoria, espécie.
Na história das ciências naturais, o conceito de raça foi primeiramente usado na zoologia e da botânica para classificar as espécies animais e vegetais. Como a maioria dos conceitos, o de raça tem o seu tempo semântico e uma dimensão temporal e espacial. O que esse último item significa, gente? Que a linguagem, a cultura é uma coisa, como ela é uma coisa viva, ela vai se transformando, tá? Então, começa a ser utilizado essa ideia, essa noção de raça pela zoologia e depois ela vai para a botânica. E aí, no século XIX, o que acontece? Vem para o homem, tá? A partir da teoria eugênica das teorias também do Gobineau. Etnia, gente. Um grupo social cuja identidade se define pela comunidade de línguas, cultura, tradição, língua, cultura, tradições, monumentos históricos e território. Essa é uma definição da professora Eliana Oliveira. Aqui mais uma do Munanga. Ó. O conteúdo da raça é morfobiológico e o da etnia é sociocultural. Morfo, transformações biológicas, transformações da vida, né? E etnia é sociocultural, histórico e psicológico. Um conjunto populacional dito raça branca, negra e amarela pode conter em seu seio diversas etnias. Uma etnia é um conjunto de indivíduos que, histórica ou mitologicamente, têm um ancestral comum, têm uma língua em comum, uma mesma religião ou cosmovisão, uma cultura, é uma mesma cultura e moram geograficamente no mesmo território. Então, eu não sei se vocês perceberam, mas esse professor, esse pesquisador, ele, de uma certa maneira, ele admite a utilização de raça branca, negra e amarela, e não de raça humana. Tá? Por quê? Porque na antropologia, esses conceitos eles são ainda utilizados por alguns teóricos para definir grupos sociais. Tá? Então, assim, ó, antropologicamente, nós podemos dizer que o estado de Santa Catarina é um estado majoritariamente de raça branca, que possui etnias açorianas, etnias germânicas, de origem germânicas, etnias de origem italiana, etnias de origem paranaense, digamos assim. Tá? Por quê? Porque esses grupos, de certa maneira, eles preservam um conjunto sociocultural em comum, tá? Histórico também, psicológico. É óbvio que eu estou fazendo aqui a utilização do conceito de tipo ideal do Max Weber, tá, gente? Isso é uma generalização. É claro que nós teríamos que analisar isso muito mais profundamente para a gente poder sair por aí falando isso, tá? Mas é só para vocês entenderem que dentro da ciência antropológica as questões são mais sensíveis, digamos assim, com a utilização dos termos. A gente aprende na escola, e eu corroboro, eu concordo com isso, que o conceito de raça ele não é mais utilizado para definir grupos humanos, né? Você tem a raça humana e dentro dessa raça você tem as várias etnias, tá? Mas isso também é uma simplificação, certo? E aí seria necessário um estudo muito mais amplo, como eu falei, de antropologia, para a gente definir como está. Uma dica para vocês, queridos e queridas que estão na aula. Vocês vão ganhar um chocolate quando a gente voltar, cada uma. Se vocês forem, num determinado momento, surpreendidas com um tema de redação, por exemplo, que aborde essa questão, tá? Vocês utilizem essa segunda simplificação. Tá? Considerem o ser humano uma raça e dali dentro vocês podem nomear, né? Povos de várias etnias, você tem etnia indígena, você tem negros, você tem brancos, você tem amarelos, tá? Que é como
nós nos referimos, né, a asiáticos, japoneses e chineses, tá? Só que isso também é muito sensível de você colocar, porque às vezes soa preconceituoso, na minha opinião, inclusive é preconceituoso, tá? Então não usem, mas façam isso, peguem o grande grupo humano como a raça, e aí vocês ali dentro distribuam as diferenciações como etnias, tá bom? Voltar para cá. Aí nós temos um inglês, gente, chamado Michael Banton. Ele vai também criar uma definição de raça, tá? E aí eu coloquei aqui etnia, ó, raça, etnia, raça de novo. Por quê? Porque ele traz uma ideia bastante interessante, olhem só. É também imprudente estudar a ideia de raça separada de duas outras ideias que renasceram nos primeiros anos do século XIX. As ideias modernas de raça, classe e nação surgiram no mesmo meio europeu e têm muitas similaridades. A raça, como a classe e a nação, foi um conceito desenvolvido primeiramente na Europa para ajudar a interpretação de novas relações sociais, tá? Então, o que está acontecendo na Europa ali no século XIX? Está acontecendo o segundo, o neocolonialismo, né? O segundo avanço imperialista. E a gente está no século XIX também, na segunda Revolução Industrial, certo? Então, é o momento onde a globalização comercial se intensifica sobremaneira, colocando os europeus como líderes desse novo mundo, digamos assim, da segunda Revolução Industrial, e grandes desbravadores, conquistadores de novas áreas onde o homem branco não tinha penetrado ainda enquanto sociedade, tá? Porque eles vão levar essa sociedade, essa europeização para os demais locais. E aí é também no século XIX que surgem as ideias de nacionalismo, de classe social e de nação, tá? E isso vai ser importante, por quê? Porque eles vão, a raça francesa, a raça italiana, vai ser essa a utilização do termo, tá? É mais ou menos assim que o pesquisador ali quer explicar. Gente, o nosso tempo da primeira aula vai ser terminado, já vamos cair, tá? Eu vejo vocês às 4h35, 4h40, vou colocar no grupo do WhatsApp o horário certinho, tá? É só o tempo de baixar aqui a gravação para o meu computador.